Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, hoje eu estou de volta nessa tarde chuvosa com mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline. Tiveram vários comentários nos nossos vídeos pedindo que eu falasse um pouco sobre esse tipo de transtorno de personalidade. Eu já tinha falado um pouco sobre os transtornos de personalidade em geral, mas sem me aprofundar muito em cada um deles. Então hoje a gente vai focar um pouco mais no transtorno de personalidade borderline. Antes de tudo, para a gente entender, a gente precisa lembrar o que representa a nossa personalidade. Então a nossa personalidade é um conjunto de características psicológicas que vão determinar como a gente age, como a gente fala, o que a gente sente, como a gente se relaciona com as outras pessoas. E é essa personalidade que vai influenciar como a gente vai responder diante dos problemas ou das situações de estresse, enfim, como a gente lida com as situações da nossa vida. A nossa personalidade, para ela ser formada, ela sofre influência da religião, da nossa cultura, da educação que a gente recebe, dos valores que são passados para a gente. Então a formação dela é algo que vai acontecendo de uma forma contínua e gradual. Sabendo disso, nós vamos dizer que uma pessoa tem um transtorno de personalidade quando esse jeito da pessoa de reagir frente às situações da vida ou de interação com as pessoas, essa personalidade dela, traga sofrimento. Então, se o meu jeito de ser traz sofrimento para mim ou para as pessoas que convivem comigo, eu começo a pensar na hipótese de um transtorno de personalidade. No caso, o transtorno de personalidade borderline, ele também é chamado de transtorno de personalidade emocionalmente instável. Então, o nome já fala, nós temos uma instabilidade emocional importante dentro desse transtorno. Ele é um transtorno um tanto quanto comum, ele acomete de 1 a 2% da população, sendo mais frequente nas mulheres. E o transtorno de personalidade borderline, ele geralmente começa a se manifestar na adolescência, no final da adolescência, tanto é que a gente nunca vai diagnosticar um transtorno de personalidade na infância, né, quando a pessoa ainda não fez os 18 anos. Por quê? Porque a personalidade ela ainda é muito moldável nessa época, ela ainda vai mudar bastante. Então o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, o correto mesmo é que a gente aplique ele apenas depois, a gente faça ele apenas depois dos 18 anos. Mas ele começa já com algumas características e alguns traços na adolescência e aí no começo também da vida adulta. O que se vê é que com o passar dos anos, né, conforme as pessoas vão envelhecendo, esse transtorno ele tende a ficar um pouco mais brando e aí tem até uma diminuição do número de internações ou de tentativas de suicídio. Mas o ápice da apresentação dele acontece mais na fase do adulto e do adulto jovem, que a gente diz. O transtorno de personalidade borderline, ele tá meio que... A gente fala que ele é limítrofe, porque ele está entre a neurose e a psicose. Ele não chega a configurar um transtorno psicótico, mas ele tem traços que lembram muito o funcionamento psicótico em alguns quadros. E muitas vezes as pessoas confundem também o transtorno de personalidade borderline com transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar é marcado também por altas oscilações de humor. O que é importante a gente entender em relação ao transtorno de personalidade borderline, diferente de alguns outros transtornos psiquiátricos, é que enquanto alguns transtornos psiquiátricos têm um começo, têm uma evolução e aí tem uma remissão dos sintomas, ou seja, o paciente muitas vezes tem cura ou trata e fica bem, o transtorno de personalidade borderline, ele trata-se de um jeito da pessoa funcionar. Então, é o funcionamento daquela pessoa. Por isso que tem muitos especialistas que vão dizer que não tem cura ou reversão para quem tem esse transtorno. Mas o fato de não ter cura não quer dizer que não tenha controle ou que o portador do transtorno de personalidade borderline não possa melhorar a qualidade de vida dele. A causa provável do transtorno de personalidade borderline, como a maioria dos transtornos psiquiátricos,
ela depende de uma combinação de fatores, nunca é uma única causa. Então, nós vamos ter vivências traumáticas, ou seja, experiências que a pessoa passou ao longo da vida, seja que envolvam abusos psicológicos ou abusos sexuais, negligência, terror psicológico, bullying, separação dos pais, órfãos, pessoas que são extremamente vulneráveis, o estresse ambiental, todos esses fatores juntos, associados também a uma genética, é que vão contribuir para que uma pessoa desenvolva ou não o transtorno de personalidade borderline. E aí, então, quais são os sintomas desse transtorno de personalidade? Bom, as pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline são pessoas que têm uma dificuldade extrema em tolerar um abandono. Então, eles têm uma necessidade constante de nunca estar sozinhos, de sempre estar acompanhados de alguém, e eles não toleram a rejeição ou não ter o apoio social das pessoas. Então, eles têm uma sensibilidade aumentada para situações de rejeição. Às vezes, a pessoa nem foi rejeitada, mas para eles aquilo é vivido com uma dor tremenda e como se tivesse havido ali naquela situação uma rejeição. Então, pequenas rejeições vão provocar grandes tempestades emocionais. Uma pequena viagem do namorado ou do marido já pode ser suficiente para desencadear uma crise. A gente usa até a palavra tempestade emocional, em que vai ter briga, pode quebrar, pode acusar de abandono, pode falar que não se preocupa com ele, que está traindo, que é egoísta e só pensa nele. E a pessoa fala, poxa, mas eu só vou ao trabalho, eu volto amanhã. Mas a pessoa vivencia aquilo com uma rejeição muito grande. E essa é uma segunda característica também do transtorno de personalidade borderline. Esses pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande de administrar as emoções deles. Então é tudo muito intenso. São pacientes que tendem a agir de uma forma impulsiva. Eu faço baseado naquilo que eu estou sentindo, não no que eu estou pensando. Quando eu paro e começo a pensar, eu me arrependo. Putz, eu não devia ter agido daquele jeito. Mas diante da raiva, diante da sensação de abandono, diante de uma mágoa, eu explodo, eu quebro tudo, eu brigo, eu xingo, eu pego a pessoa no ponto fraco dela e depois eu me arrependo, falar, eu não devia ter agido daquela forma. Um outro sintoma é uma instabilidade de humor. Então, muitas pessoas confundem o transtorno bipolar com o transtorno de personalidade borderline. Só que, enquanto no transtorno bipolar eu tenho oscilações de humor que duram semanas, às vezes meses, então eu tenho um período dentro do transtorno de personalidade borderline, essas oscilações são em minutos, horas, elas são muito rápidas, em dias, eu não tenho um ciclo, não é como no bipolar, que nossa, eu estou numa fase que eu estou acelerada, feliz, estou agitada, quero fazer uma série de coisas. O paciente com transtorno borderline, ele pode estar ali fazendo e de repente uma coisinha não saiu como ele quer, ele já virar e ficar muito bravo e ele acabar brigando, ou ele de repente começar a chorar e achar que as pessoas não valorizaram ele do jeito que ele deveria. E aí essas oscilações de humor vão incluir desde ataques de irritação, quanto de choro, ciúme, de agressão, tanto com eles quanto com outros. Então, é muito comum aqui no consultório, às vezes uma paciente marca consulta porque ela está desesperada, porque ela sente que ela está morrendo, que ela não está se sentindo super bem. E aí a gente consegue um horário para ela no dia seguinte, ela chega super bem, maquiada, feliz, como se nada tivesse acontecido, porque essa oscilação, ela é muito rápida. E essa instabilidade no transtorno de personalidade borderline, ela não vai se manter só nas emoções, ela também acaba se arrastando para a vida da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eles têm uma sensação de falta de rumo, então eles acabam mudando várias vezes de emprego, mudando várias vezes de casa, mudando várias vezes de grupo com quem eles saem. É muito característico desse transtorno também uma sensação de vazio crônico. Mesmo quando tudo está muito bem, quando as coisas estão fluindo bem, é muito comum que o portador do transtorno borderline, ele tem aquela sensação de vazio que parece que nunca vai embora. Tá sempre ali, ele sentindo aquele vazio, parece que tem alguma coisa que impede ele de que ele seja plenamente feliz.
Os pacientes com transtorno de personalidade borderline podem se tornar muito violentos, tanto com pessoas desconhecidas quanto com as pessoas que eles interagem. Os portadores do transtorno de personalidade borderline, eles também podem ter comportamentos autodestrutivos. Então, assim, eles se envolvem em sexo sem proteção, podem fazer uso de drogas, gastos excessivos. É comum em um curto período de tempo gastar uma quantia muito grande, ter vícios em jogos, atitudes impulsivas que vão acabar prejudicando a saúde deles. E não só isso, como comportamento autodestrutivo no sentido de machucar. Eles podem se machucar, se cortar, se queimar, chegando inclusive à tentativa de suicídio. Quem tem o transtorno de personalidade borderline, muitas vezes eles dizem que eles se machucam porque é melhor sentir aquela dor física do que a dor emocional. É como se aquela dor física aliviasse, mesmo que temporariamente, a dor emocional, a dor na alma que eles estão sentindo. O problema é que alivia por um curto período de tempo. E aí eu fico machucada, fico às vezes com uma cicatriz e a dor que eu tinha na minha alma, minha dor emocional, ela permanece ali comigo. As tentativas de suicídio no transtorno de personalidade borderline, muitas vezes, na maioria das vezes, são mais impulsivas do que planejadas. Não é aquela coisa que eu fiquei planejando, como eu ia fazer, como ia acontecer. Eu tô tão mal, eu tô tão triste, eu tô tão desesperançosa que eu não penso, vou lá e tomo todos os meus remédios ou tento o suicídio de alguma outra forma. Muitas vezes eles têm sentimentos de raiva desmedidos, sem controle. Então uma raiva, uma cólera muito maior do que qualquer outra pessoa sentiria. Tem uma tendência muito grande que os pacientes com transtorno de personalidade borderline se sintam desvalorizados, com uma baixa autoestima. Eles não se sentem muitas vezes compreendidos ou se sentem pessoas vazias. E isso se dá porque muitas vezes eles têm uma distorção da visão de si mesmo. Então eles não têm uma visão muito objetiva de si mesmos. Uma outra característica é que eles alternam muitas vezes entre um amor incondicional e uma desvalorização da pessoa ali que é importante na vida deles, o que acaba prejudicando, né, a vida social e afetiva. Então, assim, de repente, num curto espaço de tempo, eles vão desenvolver uma admiração e um encanto muito grande por alguém de uma forma muito rápida, mas ao mesmo tempo, se essa pessoa pisa na bola ou faz algo que na cabeça deles foi uma sacanagem, não deveria ter acontecido, eles acabam tirando aquela pessoa do pedestal no mesmo momento, acabam terminando o relacionamento ou muitas vezes nem querendo conversar de novo. E por isso que eles tendem a pular de relacionamentos em relacionamentos com uma frequência muito rápida. Então, é tudo muito intenso, mas da mesma forma que começou intenso, da rapidez que começou aquela intensidade, ele vai terminar também. Algumas vezes eles criam até situações idealizadas sem que a pessoa que está no relacionamento tenha ideia de que ele pensava daquele jeito. Mas ele criou um cenário na cabeça dele, ele queria tanto aquilo que se a pessoa não corresponde ao que ele imaginou que deveria ser, pronto, para ele já é suficiente para ele cair fora daquele relacionamento. Então eles têm uma extrema sensibilidade a pequenas rejeições que fazem parte de qualquer relacionamento e aí, mal terminaram, eles já estabelecem rapidamente um relacionamento com uma outra pessoa. Menos frequentemente, os pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles podem também ter episódios psicóticos, ou seja, sintomas psicóticos, ou se sentirem observados, ou se sentirem perseguidos, ou começarem a acreditar em coisas que não existem. Algumas vezes eles até ouvem vozes dizendo, mandando eles fazendo alguma coisa, ou denegrindo a imagem deles. E aí, como que funciona o tratamento para quem tem transtorno de personalidade borderline? O tratamento para esses casos, ele tem que ser feito de uma combinação. Tá? Eu preciso de medicações associadas à terapia. A terapia vai ser a principal fator que vai ocasionar uma mudança no paciente. Então, a medicação, a gente envolve muitas vezes estabilizadores do humor que ajudam a impedir essas oscilações muito bruscas de humor ou de impulsividade. Junto com isso, a gente pode usar alguns antidepressivos que ajudam a aliviar um pouco aquela sensação do vazio crônico. E também, algumas vezes, são necessários antipsicóticos. Já na terapia,
O objetivo da terapia vai ser ajudar a pessoa a entender o transtorno dela, como ela funciona, para que ela então consiga mudar, ou tentar mudar ou melhorar o padrão de vida dela, para que ela consiga ter uma melhor forma de pensar ou de sentir, que ela consiga ter um planejamento melhor, que ela tente evitar situações em que ela haja com tanta impulsividade. Então ela começa a aprender ali na terapia outras formas diferentes de agir, sem que seja naquele padrão que ela está acostumada. É um caminho muito árduo, é um caminho muito longo, mas ele é possível e a pessoa consegue assim adquirir uma melhor qualidade de vida e seguir com os planos que ela fez para ela e em relação à sua própria vida. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo.